Hoje, novidade no Pink Runners Hardware. A partir de hoje, fechamos cada mês. Cada convida curadores, artistas e pensadores para uma conversa exclusiva. Hoje, na primeira edição do Pink Talks, Hugo Cabral Carneiro e João Cunha. Hoje estreia um novo programa de entrevistas mensal Pink Talks. Pink Talks. Pink Talks. Pink Talks. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos, cigarro. Na verdade, a situação da arte a partir de agora. E principalmente criando perspectivas, apesar da nossa realidade, apesar do presente, sempre pensar para onde coisas podem apontar, né? Os artistas falam tanto das caixinhas, que a gente quer fugir das caixinhas, mas eles também criam suas próprias caixinhas, né? Então, como seria a internet como espaço principal de atuação? Mas a gente não queria que tivesse só um pensamento cercando essa ocupação, a gente queria cabeças diferentes acompanhando isso, e é por isso que a gente chegou agora nesse Zoom de comemoração do primeiro trimestre, que aí a gente resolveu convidar o Hugo Carneiro, o João Cury, que são pessoas que a gente admira justamente pela amplitude do pensamento, né? Eles trabalham em uma área específica, mas parece que sempre estão com a cabeça em todos os lugares ao mesmo tempo. Só para registrar, é o primeiro Zoom que eu faço. Seja como for, a gente sabe que a arte sempre serviu para bagunçar um pouco a normalidade, né? Para chacoalhar um pouco certas estruturas que se estabelecem, se consolidam e cristalizam de forma sempre, às vezes hipócrita, às vezes autoritária, etc. Então a arte chega lá e dá aquela chacoalhada nas coisas, né? Is everybody okay? Que arte, a partir de agora, que eu posso fazer tem sentido? Segue tendo algum sentido dentro dessa lógica de constranger a normalidade, né? Sendo que agora estamos justamente chegando nesse novo normal aí, né? Se a arte, assim, até pouco tempo atrás, ela precisava ser subversiva para não ser inócua, onde vocês veem a arte posicionada? Como que a arte pode se posicionar a partir de agora? Uraçá, Marina, Tuí, Tuxi, Jacurá, Taraí, Jaruá, Tari, Urus, Uã, Tarauacá, Guanduã, Guarará. No quesito arte, eu queria citar o trabalho que a gente fez com a Mirella e com o Moep, lá no Sesc Avenida Paulista, na época da inauguração da unidade, da reinauguração da unidade, que foi o Transtorno. Cito esse trabalho porque, para mim, foi muito impactante enquanto público, estar presente naquele ambiente de luz e de som e de fumaça. E aí o que me vem à cabeça, quando eu penso nesse trabalho, entrei aqui no meu Instagram para relembrar do trabalho, da imagem do trabalho, do público, né? Onde o público se localiza. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa
arte contemporânea hoje, a gente está pensando diretamente em como mostrar arte contemporânea, né? Se coloca nesse lugar das experiências que cada um vai ter diferente, e que não é só diferente porque somos pessoas diferentes, é porque temos acesso a aparatos diferentes, né? A primeira coisa que eu penso é como que as pessoas vão participar desses trabalhos. E aí, bicho, é aquilo. A pasta de favoritos do Google vai lotando com pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E, de alguma maneira, a pandemia já estava entre nós porque as artes estavam sendo feitas para os artistas. Sim, Vou te falar em especial para o teatro. O teatro eu não estava sendo feito para o público, porque isso é tudo anti-arte. Você se manter... Mirella falou, né? Na caixinha. A caixinha... Os artistas se mantiveram na caixinha. A pandemia já estava entre nós. Essa é a questão. Não adianta fechar os olhos para isso. A gente já tinha uma crise do que estava sendo falado. Existem muitas iniciativas independentes que são muito fortes e que apontam para experiências novas, que podem não surpreender nesse momento, mas que elas precisam ser... elas precisam de um investimento, elas precisam ser alimentadas para que elas cheguem em algum lugar potente. Então, você precisa das duas coisas. Você precisa alimentar o que já existe e você precisa dar espaço para coisas que possam dar errado, mas que precisam de espaço para existir, para se descobrir, né? Ninguém estala o dedo e descobre um caminho novo, uma linguagem nova. ¿Qué tal? Pero porque estaba enojada, dicen que se fue a Ciudad Juárez y que en Ciudad Juárez que se había quitado la argolla de matrimonio y no sé qué tal. Que outros parâmetros para mesurar um trabalho artístico a gente consegue ter a partir de agora, né, a partir deste momento pandemia? Que outros parâmetros a gente pode colocar além do numérico de quantidade de pessoas arrebatadas? É emocionante de ver quando tem um trabalho super hermético, enfim, de difícil trato, e aí uma figura que obviamente não está acostumada com aquela linguagem, porque a gente conhece as pessoas que frequentam os nossos espaços, em choque, assim. A gente já teve experiências impressionantes, assim, desde senhorinhas que vão comer a sopa todos os dias às 7, e aí de repente ela se depara com o Pedro Galiza no meio da rua central, e a gente achando que vai ser, sei lá, ela vai querer crucificar aquela pessoa, ela senta na esquina e chora. Mas essas são as questões do arrebatamento, que não é do arrebatamento só do público leigo, mas é o arrebatamento do público institucional também, né? Quando a gente que trabalha ali na lida, no dia a dia, fica à mercê daquela situação que aí sim é surpreendente pra gente, né? A minha insistência em fazer coisas em espaços abertos, em fazer coisas sempre de graça, em fazer para todo mundo, vai bem nesse sentido, assim, de formação de público, né? E aí, formação de público, para mim, não é uma responsabilidade do artista ou da artista, é uma responsabilidade do espaço. É o espaço que precisa se preocupar com que as pessoas possam
chegar a um determinado trabalho e participar daquele trabalho da maneira como for possível para ela. Aí cito um exemplo porque a gente gosta muito de falar do SESC e eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela instituição. A gente olhar para o CCSP, gente, é emocionante. Você chegar lá e ter uma galera das mais variadas possibilidades humanas e que usam aquele espaço independente da programação. Porque já trouxeram para si. Centro cultural, eu acho que é a experiência de ocupação dessa cidade mais linda, mais comovente, incrível. Eu conheci meninos e meninas ali que chegaram sem saber o que eram como opção sexual, como gênero, e anos depois descobri. É comovente. Isso é arte quase, né? Sim, então a poesia, assistir a algo como isso e ver as pessoas se descobrirem, talvez seja uma das coisas mais importantes de um espaço destinado à arte. Pensa você um adolescente, naquele movimento, tá lá em cima, aí te falam, vamos entrar e ficar sentadinhos durante 2 horas aqui assistindo um negócio bem difícil? Nem fudendo. Esses caras, eles podem não descer, mas eles são uma geração que já está voltada para a arte. E ela está ali desenvolvendo suas coisas, dançando e se encontrando num espaço livre, num espaço aberto. Eu acho que salvo, né? Tem muitas coisas que faltam, mas essa questão do espaço livre, do espaço aberto para você ser o que você é e acabou, assim... Então, a permissão, né? É a permissão. É só isso. É só isso. Deixa você ser. pode ser quem você é. E ali, independente de julgamentos morais, porque é ser humano. Juntou gente, vai rolar. Vai rolar, vai ser incrível ou vai ser uma merda, mas vai rolar. Então, eu acho que enquanto a gente está preso aqui, eu não tô muito preocupado porque eu estou realmente expandindo, brother. Né? E aí eu vou fazer o melhor para quando sair disso, eu sair forte, brother. Ou eu vou morrer no final, ou eu vou sair bem foda. Por instinto, acho que encontro nesse percurso pequenas liberdades temporárias que trazem alegrias passageiras. Mas tudo muda, tudo morre. Eu também. Mas olha, a Da House, assim como o Centro Cultural, a gente deixou ser simplesmente, porque ela não tinha esse intuito inicial. A gente só surgiu a oportunidade dessa casa, a gente chamou alguns amigos artistas para dividir, para a gente poder trabalhar, para a gente ter um escritório, ter um espaço ali para... E aí foram surgindo ideias de fazer eventos experimentais, que eram muito low profiles, e aos poucos começou a vir uma galera enorme, assim, e a gente teve que sair de lá por causa dos vizinhos. Eu acho que São Paulo precisa muito desses espaços, esses buracos, né? Espaços independentes. Os buracos existem, só que vocês não conhecem. Comentar que, eu moro na periferia da Zona Norte. Um espaço que nunca fechou foi a praça. O pessoal ocupa com slam, ocupa com encontro de batalha de rima, que é bem parecido com slam, e resiste já tem um tempo, pegou em geral. Tem o slam toda última quinta-feira do mês. Você sai do metrô da estação São Bento, ali na frente do mosteiro do São Bento, começa uma galera trans, NB, geral, assim, se reúne ali na frente de uma banquinha fechada e começa a fazer
um orador e o pessoal senta, assim, tipo a ágora da Aristóteles falando, é essa imagem. A diferença é que é um monte de trans, travestis, gêneros, e lá trocando poesias, trocando várias coisas, música, sabe? E, tipo, tem um outro centro cultural, que é o Centro Cultural da Juventude, que fica na Norte, no bairro da Cachoeirinha. Eu trabalhei lá por 1 ano e meio, quase 2 anos. E o espaço que mais funciona é o calçadão do espaço. Quando você quebra o palco, nossa, é outra energia. E ao mesmo tempo está todo mundo muito mais gentil e disponível, né? Eu não sei se vocês teriam aceitado o nosso convite em outro momento, no meio da loucura, das reuniões, das pautas e de não sei o que, e de repente está sendo possível essa disponibilidade. Então, eu que na qualidade principal de artista estou acostumadíssimo a ouvir mais nãos do que sims, agradeço muito a disponibilidade de vocês dois por tá aqui batendo um papo bem furado com a gente. Eu só vim porque a Mirella mandou. Ela falou que nunca mais ia falar comigo. Eu nem queria estar nesse Zoom, falei pro Craca, o Craca falou que se eu não tivesse, ele não faria. Não, ninguém faria, Mirella. Ninguém faria. Ninguém faria, Mas também é uma oportunidade para a gente refletir muito sobre as coisas, sobre como a gente vinha fazendo tudo, e quem sabe a gente tem uma oportunidade de renascer de uma forma diferente. Né? Tomara. Tamo junto, porque eu acho que essa história da pandemia ensinou a gente a olhar os nossos parceiros e parceiras, né? Eu agradeço imensamente o convite novamente. O tchauzinho. O tchauzinho. Umbrellas. É assim? Tchauzinho da realeza. É a Rainha Elizabeth, ela faz isso mesmo. Beijo. Galera, vou encerrar. Tchau, gente. É nóis. Obrigada.